E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Última aula da primeira unidade, 28 de abril de 2021. Todos assistiram, ouviram nosso podcast falando sobre esta última semana? Eu acredito que sim. Então eu preciso aqui passar as informações que eu prometi. E eu sei que vocês estão todos em cólica para saber quem é que está na situação de fazer a nossa segunda chamada, recuperação paralela, que seja do teste que fizemos no dia 17, ok? Então, antes de qualquer coisa, vamos à lista. Não está em ordem alfabética, porque foi pela correção do Google Formulário que a gente pegou os nomes, tá certo? E aí eu quero já sinalizar para vocês que hoje à tarde apenas estas pessoas que eu disser o nome aqui e aqueles que por acaso eu não diga o nome e que também não tenham feito a prova, ok? Ou melhor, não tenham feito o teste, né, nono ano. Então vamos lá. Sim, antes de eu dizer os nomes, calma, já estão nervosos, relaxe, respire para não ter uma síncope. Vejam só, as pessoas que eu disser o nome aqui são pessoas que fizeram menos de 50% do teste, ok? Então, vamos dizer o seguinte, que o teste valesse 10 e tirou menos de 5, a média para aprovação, vamos dizer assim, tá? Lembre-se que essa primeira unidade a gente trabalhou com valores percentuais para considerar nossas atividades, no sentido de levar em conta também o aprendizado de vocês com essa tecnologia do Google Sala de Aula e dos recursos que vêm também do pacote do Google Suite. Bom, então vamos lá. Agora, sem mais delongas, atenção para as pessoas que estarão comigo hoje à tarde no Google Meet para fazer o Google Formulário de segunda chamada ou recuperação da primeira unidade, ok? Então, no horário da aula, mesmo esquema do dia 17, é para pirraçar vocês mesmo. Apenas o tempo da nossa aula é o tempo para a resolução. Terminou, acabou. Então, vamos lá. Lívia, até à tarde também nos encontraremos. Vemerson não vinha assistindo a aula, mas fez o teste, né? Surpresa boa, seja bem-vindo, Vemerson. Vamos fazer novamente. Tayana, não esperava você aqui, mas gosta tanto de mim que vai ter que fazer de novo o teste. Sara Isabel, Sara também chegou agora, natural que tenha tido um pouco mais de dificuldade. Então a gente vai estudando, certo? Um pouquinho, né, até o horário da tarde, revendo as videoaulas, dá tempo, que são curtas, para refazer o teste. Natasha, surpresa você aqui, né, fazendo essa avaliação de novo. João Gabriel que não fez, não teve tempo de fazer, quando acessou já tinha passado a correção pela tarde, então não tinha como aceitar que você fizesse o nosso teste do dia 17, tá certo? Maria Eduarda Barreto, o que é que tá acontecendo com você, Barretinho? Teve uma queda, não tá? Ultimamente você tem dito que não tá entendendo as coisas. Eu quero depois saber o que é que tá acontecendo direitinho com você, tá bom? Kevin, nossa querida Kevin também, de novo, de tarde. Kevin Pádua também, Kevin. Jorge André, até você, campeão, meu locutor aí. Gisele, foi por um triz, viu, Gi? Mas vamos lá, vamos tentar novamente. Isabela, cadê Eloá, Isabela, que não está fazendo minhas atividades? Converse aí com sua mãe, dona Cris, viu? Emily e Karine não fizeram o meu teste e são alunas que frequentam a aula, então eu detectei e estou aqui incluindo o nome delas. Mas eu repito, outras pessoas que também não tiverem feito e que participam da aula deverão estar hoje à tarde também. Diogo. O senhor também, viu, Diogo? Helenice, até tu, Helenice também.
Maria Eduarda Amorim, ok? E Rian. Rian anda sumido. Qual o caso de Rian? Rian também vão participar. Então, são essas pessoas que eu falei. Repetindo rapidamente: Lívia, Vemerson, Tayana, Sara, Natasha, João Gabriel, Maria Eduarda Barreto. São 18 nomes: Kevin, Pádua, Jorge André, Gisele, Isabela, Emily, Karine, Diogo, Helenice, Maria Eduarda Amorim e Rian. Professor Evandro, o senhor não disse meu nome. Se eu não disse seu nome, você só vai assistir a aula hoje de manhã. De tarde você tá livre de mim, tá certo? Livre entre aspas, né? Tá liberado hoje de tarde, certo? Então, é isso que eu precisava dar essa informação para vocês, importante. Não podia deixar de orientá-los em relação a isso. E agora a gente vai começar, né? Na verdade, dar sequência à nossa aula, porque eu tenho que falar sobre as propriedades da radiciação. A gente vai trabalhar as correções das atividades depois. Vocês vão ter essas aulas preparadas para vocês, que eu já tô com elas já em mente, tá certo? E a gente vai dar seguimento aqui. Deixa eu ver aqui no livro de vocês para orientá-los com relação ao acompanhamento aí por parte de vocês. Para quem não lembra, nós estudamos dízima periódica, transformação de fração para decimal, de decimal para fração, fração e percentual, né? Percentual, a porcentagem da fração centesimal, lembrei agora a palavra. Estudamos também propriedades da potenciação, estudamos dízima periódica, já falei de dízima periódica, fração geratriz, para encontrar a fração geratriz, certo? Tudo isso nós já vimos. E números quadrados perfeitos também nós já vimos. E falamos um pouquinho lá no início das nossas aulas sobre números irracionais, números reais. Foram logo as nossas primeiras aulas, ok? Bom, eu vou hoje então fechar nossa unidade com um assunto que está lá na página 23, que é juros simples, tá certo? Então peguem o livro aí, juros simples, página 23. Vamos acompanhar nossa última aula da unidade, ok, galera? Bom, então lembrando a vocês, né, nós temos aqui, deixa eu colocar aqui, ativar nossa caneta. Vamos lá, porque minha caneta não está aqui ativando. Super Gêmeos ativar. Não sei o que é que está acontecendo. Deixa eu fixar aqui a barra para ver se volta. Pronto. Agora. Então, nós estamos falando, nós vamos, na verdade, falar sobre, agora, juros simples. Ok? Então, um assunto muito comum para vocês, um assunto do dia a dia. E aí a gente tem uma charge, né? Uma historinha logo na página 23, que é bem ilustrativa sobre o assunto que a gente vai estudar. Você tem dois personagens aí conversando. E aí o vendedor pergunta o seguinte: esta TV diz, né, o seguinte: esta TV é o último lançamento e custa, né, vale, né, ele diz vale, a gente ouve muito aqui a expressão custa, R$1.200. Esse é o valor da TV. Aí o cliente, né, pergunta: como é que eu posso pagar? Aí o vendedor diz:
Você paga 50% na entrada. Então vamos lá, 50% de entrada, não é isso? E o restante em 3 vezes sem juros. Olha que bacana. Massa nessa proposta. Bom, 50% é metade, né? Metade de 1.200 é R$ 600, lógico, né? Então, tem que pagar R$ 600 à vista. E os outros 600 em 3 vezes sem juros. Então, se são 3 vezes, a gente pega 600, divide por 3, vai dar o quê? R$ 200 por mês. Facílimo, né? Então, é isso aí, ó. Já tá lá na linha de baixo. Eu já me adiantei aqui. Fica faltando a outra metade, 600. E em 3 vezes sem juros, eu divido 600 por 3, que vai dar 200. É isso? Aí o vendedor responde, é isso! E se eu quiser pagar 30% de entrada e o restante em 10 vezes, eu posso? Então, ó, o cliente já quer negociar. É assim que a gente faz quando a gente quer alguma coisa. Então, ele diz, posso pagar 30% na entrada e o restante dividir em 10 vezes? Aí o que é que o vendedor vai dizer para ele? Vamos lá? Neste caso, 30% de 1.200 é lógico 360. Professor, como vai que ele achou 360? Simples, né, gente? É só, ó, 1.200 vezes 30. Esse zero eu baixei. 3 vezes nada, nada. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Se é 30%, eu tenho que desconsiderar. Peraí, deixa eu voltar aqui. Voltar. Isso, agora. Se é 30%, eu tenho que desconsiderar 2 zeros. Então, ó, elimino aqui 2 zeros. Então, por isso que dá 360, tá certo? Só para quem não sabe como é que chegou ao valor. Fechou? Bora lá. Então, ele vai dizer aqui. Aí um cliente muito esperto diz assim, falta pagar 840. Então, ó, ele diz o seguinte, falta, vou botar uma seta aqui, para 1.200, 840. Aí vocês acham que o vendedor vai aceitar dividir esses 840 em 10 de 84? Lógico que não, né? O dono da loja vai mandar esse vendedor embora, vai demitir. Então ele diz aí, ó, no caso de dividir o restante em 10 vezes, há um juros de 5% em cada parcela. Então, em vez de pagar R$ 84 por mês, ele vai pagar R$ 88,20 por mês. Como assim, professor Ivandro? Eu não entendi. Como é que chegou aos R$ 88,20 por mês? O que vocês acham? O que vocês sugerem? O que vocês imaginam? Então vamos lá, vamos pensar? Então, se ele tem 840, deixa eu voltar aqui para o preto. 840. E ele está dizendo que vai ter um juros, vou escrever aqui, juros de 5% ao mês. O que vai fazer? Então, a gente vai ter que multiplicar esse 840 por 5. Vamos lá? Então, vai ser 5 vezes nada, nada. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 8, 40. Com 2, 42. Tá certo? Se é por cento, vou até marcar aqui, ó, gente. Lembrem-se, toda conta que a gente faz por cento, a gente corta
Dois zeros, os dois zeros do 100. Quanto é que vai dar aqui, então, de juros por mês? 42, não é isso? Então, o que foi que ele fez aqui? Ele vai juntar o 840 com o 42. Então, vai dar, vamos fazer a continha aqui de vermelho, ó. 840 mais os juros de 42, que vai dar quanto? 8, gasguei com a saliva. 882. Se são em 10 vezes, isso aqui eu vou dividir por 10. Então vai dar quanto? 10 vezes com juros, não é mais sem juros, de R$ 88,20 por mês. Ok? Então vou repetir. Vamos lá. Então o que acontece aqui? Deixa eu pegar aqui o marcador. Todo mundo entendeu que uma opção é 50% à vista e os outros restantes, ou seja, os outros 600, dividido em 3 vezes sem juros. Então, 600 dividido por 3, R$ 200 por mês. Só que aí o rapaz fez uma contraproposta. Assim que a gente fala. Faz a proposta, o outro faz a contraproposta. Qual era a contraproposta? Ao invés de dar os R$ 600 de entrada, ele não tinha esse valor. Ele disse assim, e se eu der 360 de entrada, eu posso dividir o resto em 10 vezes? Aí o rapaz disse, vamos lá. Então, 360 de entrada vai faltar 840. Só que aí, em 10 vezes, a loja não vai poder não cobrar juros. Então, a loja vai cobrar 5% de juros por mês. E aí, o que acontece? Então, se o valor era 840, quanto é 5% de 840? É 42, ó. Tá aqui. Então, o que era 840 passa a ser 882 aqui. 882. Se ele quer pagar em 10 vezes, aqui ó, 10 vezes, então vai ser 882 dividido por 10, que vai dar R$ 88,20. Isso tudo que a gente está falando aqui é o que a gente conhece no nosso dia a dia como juros simples. Então, é pegar a porcentagem, aplicar em cima do valor, e isso vai dar sempre valores mensais iguais. Então, não vai ser igual cartão de crédito, por exemplo. Cartão de crédito não é assim que funciona. É o que a gente chama de juro composto. É juros sobre juros. Então, cartão de crédito a gente tem que pagar o valor todo. Se não pagar o valor todo, no mês seguinte vai ter os juros em cima daquele valor que eu deixei de pagar. E aí o que acontece? Se eu não conseguir pagar aquele valor todo, no mês seguinte vai ter os juros sobre o valor que eu deixei de pagar, mais o juro do valor. Isso que é juro composto. É juros sobre juros. E aí tem as perguntas que eu acho que a gente já respondeu, né? Vocês vão responder para mim nos comentários dessa aula o que é que vocês entendem por juros, tá certo? Eu gostaria de saber a opinião de cada um. Quando vocês colocarem lá presente, aí vocês digam, juro para mim é isso, isso e isso. Não é juro de jurar não, viu gente? Questão 2. Quanto o comprador pagaria de entrada se fosse 40% do valor da TV? Olha, uma boa pergunta para vocês me responderem. Então, aí, ó, a questão 2. Respondam para mim. Tá certo? E a questão 3. Se o comprador pagar à vista, ele vai ganhar 10% de desconto. Olha aí, outra visão diferente. Então, se compra a prazo, entra juros. Se compra à vista, entra desconto. Então, se ele pagar à vista, ele vai ganhar 10% de desconto.
E aí, qual será o valor que ele vai pagar pela televisão? Aí eu quero que vocês respondam para mim. Deixa eu apagar aqui. Quero que vocês respondam para mim, então. A questão 2. Deixa eu apagar aqui para vocês lembrarem. Vou apagar aqui em cima, tá certo, gente? Já estão anotando aí, né? Mas eu vou colocar aqui do mesmo jeito para vocês não esquecerem. Então, pegando aqui, resolver questão 2 e 3 da página 23. Ok? Resolva no caderno mesmo. E aí vocês vão ter uma aula seguinte para... Depois dessa aula eu vou deixar já a aula programada para vocês responderem essa questão. Tá certo? E aí, gente, na outra página, na página 24, vocês têm outros exemplos aí de onde se aplica o juros simples na nossa vida. Tá certo? Deixa eu ver aqui com vocês, que a gente ainda tem tempo. Deixa eu ver se a gente ainda tem tempo aqui no meu reloginho. Ainda temos 9 minutos. Então aqui, ó, na página 24, eu aconselho vocês darem uma lida, certo? E aí vocês têm aí alguns exemplos, ó. Quando uma pessoa pede dinheiro emprestado a um banco, ela paga uma compensação, porque pelo tempo que vai ficar com a quantia que foi emprestada. Às vezes, quando se compra uma mercadoria à prestação, paga-se um acréscimo pelo tempo correspondente ao número de prestações. Porque assim, gente, eu não posso vender uma coisa hoje para receber daqui a 10 meses e achar que daqui a 10 meses aquilo que eu vendi vai custar o mesmo preço. Normalmente aumenta, então eu tenho que ter esses juros, que é inclusive uma garantia caso a pessoa não pague tudo. Então esse valor a mais, ele vai servir para me recompensar caso a pessoa tenha algum problema e não pague. Tem essa ideia também. Tá certo? Eu tô acabando até respondendo algumas coisas aí, mas enfim. Quando alguém aplica dinheiro em um banco, recebe uma compensação pelo tempo que está emprestando a quantia ao banco. Se a gente coloca o dinheiro na poupança, rende juro, né? Então o dinheiro fica lá guardado, né? Como se a gente estivesse emprestando nosso dinheiro ao banco, e por isso o banco coloca um dinheirinho a mais pra gente, que é esse juro. Essa compensação ou acréscimo a que estamos nos referindo se chama juro e corresponde sempre a uma porcentagem do valor do empréstimo ou da compra, tá certo? Quando falamos em juro, devemos considerar, aí ele está usando algumas expressões muito comuns na contabilidade, que é capital, taxa de juros e montante. Então, o dinheiro que se empresta ou que se pega emprestado, a gente chama de capital. A porcentagem que se paga em cima do valor de aluguel do dinheiro, do valor de empréstimo do dinheiro, é o que a gente chama de taxa de juros. E o valor final, ou seja, o valor restante do capital mais os juros, o valor final, a soma dos dois, é o que a gente chama de montante, tá certo? Que é o capital mais juros. Então tem algumas fórmulas, inclusive, que a gente usa lá na contabilidade, por exemplo, né? Então, montante é capital mais juros, ok? E juros é o que? Juros vai ser o valor da porcentagem em cima do valor do capital, ok? Muito fácil isso, né? Deixa eu ver aqui, antes da gente encerrar, tem 2 exemplos aí para vocês lerem. Então já sabe, quando disser assim, montante, ó, montante lembra logo de montanha, é o máximo, capital mais o juro, é o final, o todo. Capital é o quê? É o que eu tenho no início, capital é o que eu vou investir, o que eu vou pegar emprestado, o que eu vou emprestar ao banco, no caso, tá certo? Bom, e aí, pra gente treinar esse assunto, vamos resolver as questões da página 25 para a próxima semana, tá bom? Então nós temos aí as questões 2 e 3 da página 23, as questões 25
as questões da página 25. Deixa eu ver se vocês vão resolver todas. Pode ser, pode resolver todas. Se a gente tiver alguma dificuldade, a gente ajuda vocês. Embora vocês não mereçam, não, mas a gente ajuda. Tá certo? Fechado? Então, sem mais delongas, fácil esse assunto. A gente vai ver mais exemplos e tal. E conforme vocês forem respondendo as perguntas, a gente vai tirando mais dúvidas. Mas não tem dificuldade, não. Ah, sim, alguém está fazendo a pergunta para mim aí. Pode usar a calculadora, professor Ivandro? Bom, gente, o problema da calculadora é que, se vocês forem fazer uma prova, vocês não vão poder usar a calculadora. Então, o bacana seria vocês treinarem a conta sem a calculadora. Que aí vocês já iriam, como a gente fez aqui, ó, cortando zeros, aprendendo. Poderia fazer também por regra de 3. Deixa eu apagar aqui, que eu ia apagar o que eu não devia, para vocês verem. Então, tem gente que faz como regra de 3. E aí a gente vai ver isso depois com mais calma, tá bom? Mas eu quero que vocês treinem resolvendo a questão. Resolver a questão da página 23, questões 2 e 3. E as questões da página 25. Sobre o nosso assunto atual, que é juros, que eu apaguei aqui, simples, tá certo? E aí, quem chegou atrasado na aula, retorne até o início para ver os nomes que eu disse que farão a nossa prova de recuperação hoje à tarde. Então, quem eu não disse o nome, está liberado para aproveitar a aula para responder minhas atividades. Lógico, né? E aí, quem tiver com o nome na lista, os 18, se eu não me engano, que eu falei, aí nós nos encontraremos à tarde. O link do Google Meet e dentro do link do Google Meet, o link do Google Formulário para vocês responderem as atividades, tá certo? Naquele tempo da nossa aula, não pode passar daquele tempo. Então, bota o relógio para despertar, bota o celular para carregar, olha o crédito para não acabar, não fica no jogo, não fica no bate-papo, não fica no Instagram, porque é a última chance. Lembre-se que a unidade termina dia 30, tá bom? Ah, sim, eu já ia esquecendo. Essas atividades vocês têm até segunda-feira para me entregar, tá certo? Questões 2 e 3 na página 23 e as questões da página 25. Não precisa copiar a pergunta, basta copiar os cálculos e as respostas. Vocês têm mania de fazer só a resposta. Eu não quero só a resposta, eu quero o cálculo também para saber como vocês chegaram até o resultado final. Tá certo, gente? Então, por hoje chega. Por hoje é só. E para quem não vai fazer o teste da segunda chamada da recuperação, uma boa tarde para vocês, um bom descanso, e façam a atividade. E para quem for fazer, até daqui a pouquinho a gente se encontra novamente. Deus abençoe, cheiro no tupete. Até já. Não esqueçam de colocar presente, hein? E dizer com as palavras de vocês lá no comentário o que é que vocês entendem por juros no dia a dia de vocês. Tchau.